A Operação Tempus Veritatis apura indícios de uma articulação de tentativa de golpes de Estado. Igor Damasceno, agora ao vivo, atualiza essa operação para a gente, que inclusive estava em sigilo de justiça, depois foi aberto todos os detalhes. Isso foi apurado ao longo do dia e continua em andamento. Igor Damasceno, boa noite para você. Alex, boa noite a você, ao Dante, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, dia de grande movimentação, não só aqui em Brasília, mas também em várias partes do país. Isso porque, a mando do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Esses mandados foram cumpridos aqui em Brasília, aí no Amazonas e em mais 8 estados brasileiros. Entre os alvos da operação, como vocês bem adiantaram, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Partido Liberal, o qual Bolsonaro é filiado, o Valdemar Costa Neto. Vamos falar primeiro de Bolsonaro. Durante os mandados no gabinete de Jair Bolsonaro, lá na sede do Partido Liberal, os agentes da PF encontraram um documento. Nesse documento é descrito que é preciso decretar estado de sítio e garantia da lei e da ordem no país para restabelecer a ordem em todo o Brasil. Esse documento, de acordo com a Polícia Federal, foi apreendido e trazido aqui para a sede da PF. Trata-se de um discurso que seria lido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso aproxima Bolsonaro de crimes, por exemplo, como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Inclusive, ele foi obrigado a entregar o passaporte para a Polícia Federal, não pode sair do país até segunda ordem. Quem também foi alvo dos mandados foi o Valdemar Costa Neto. A Polícia Federal encontrou na casa dele uma arma sem registro e ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Inclusive, o Valdemar prestou depoimento aqui na Polícia Federal até há pouco. Ele acabou de sair daqui, tem cerca de 30 minutos. Prestou depoimento por mais de 7 horas aqui na Polícia Federal. Uma fonte minha aqui na PF me disse o seguinte: Valdemar Costa Neto saiu daqui e foi levado para a superintendência da PF aqui em Brasília, onde ele vai permanecer preso preventivamente. Essa fonte me disse que, se ele tivesse sido preso somente por porte ilegal de arma de fogo, ele já teria sido liberado mediante fiança. No entanto, a polícia também encontrou na casa dele uma pepita de ouro de 39 gramas e 95% de pureza. Então, ele também pode responder pelo crime de usurpação de minério. E o mais grave, essa fonte também me disse que esse ouro, esses 39 gramas de ouro, foram encontrados na casa dele e extraídos do garimpo ilegal aí na região amazônica. Esse crime não é fiançável e, exatamente por isso, Valdemar saiu daqui da sede e foi levado para a superintendência, onde vai ficar preso. Ele foi só um dos 24 alvos de busca e apreensão da Polícia Federal em todo o país. Bom, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi quebrada do sigilo no início da tarde de hoje. São 135 páginas, eu afirmo a vocês que eu li todas essas páginas para poder separar os pontos mais importantes e não consegui colocar todos os pontos aí na decisão, na reportagem. Por isso, nós separamos alguns outros destaques de texto. A nossa equipe de produção e edição, muito bem preparada, vai fazer aí um destaque de texto. Vocês vão acompanhar na tela mais conversas que foram capturadas pela Polícia Federal. Vamos para a primeira, lá na página 100. Vamos acompanhar a página 100. É uma conversa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, com o general Freire Gomes, que foi alvo de crítica do Walter Braga Neto. Mauro Cid diz o seguinte, abre aspas, hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante, fez algo mais direto, objetivo, curto, limitado. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos atravessar um pouquinho. Mauro Cid continua dizendo para Freire Gomes, o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Vou fechar as aspas aí, são algumas das falas de Mauro Cid que foram capturadas do celular dele, falas com várias pessoas que também foram alvo dos mandados de busca e apreensão hoje. Mauro Cid estava falando daquele decreto que queria prender ministros do STF e até mesmo o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Nós também vamos lá para a página 70 agora, vou pedir para colocar no ar a página 70,
é do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. É uma fala ainda mais pesada. Ele diz, abre aspas, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Mais para frente, Augusto Heleno diz, ele vai chegar a um ponto que nós não vamos mais poder falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições, contra determinadas pessoas, fecha aspas. Essa conversa de Augusto Heleno teria sido durante uma reunião do chamado Gabinete do Ódio. Esse gabinete é realmente uma sala que ficava lá no Palácio do Planalto, onde todas essas pessoas se reuniam para, supostamente, de acordo com a Polícia Federal, traçar um plano de golpe de Estado. Então, estão aí alguns dos trechos mais importantes dessa quebra de sigilo do ministro Alexandre de Moraes. E agora, o que muda? Até então, a grande crítica às investigações da Polícia Federal é que tudo o que se falava era o que o ministro dizia, era o que estava na decisão do ministro com as palavras dele. Agora, com essa quebra de sigilo, o que a gente vê aí são conversas dos próprios envolvidos. É o próprio Mauro Cid que falou que Bolsonaro mexeu no decreto. Foi o próprio Walter Braga Neto que disse que o plano de golpe não deu certo porque um general do Exército não concordou. Foi o próprio general Augusto Heleno que disse que precisava fazer isso antes das eleições, porque senão eles não teriam mais poder. Tudo isso são palavras deles que foram capturadas nos celulares apreendidos durante as diligências da Polícia Federal. Então, são provas mais robustas. Claro, a gente apresentou aí na reportagem que a oposição lá no Congresso Nacional reagiu. E depois disso, depois que essa reportagem foi editada, houve uma coletiva de imprensa de mais parlamentares da oposição. Nós vamos ouvir agora a crítica do líder do governo lá no Senado, Rogério Marinho. Vamos ouvir o que ele disse. Uma das principais peças, que é a delação do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, é colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria, ao final, aprisionado caso houvesse o pretenso golpe de Estado que ele alega existir nas investigações que ele faz. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. Bom, só corrigindo, Rogério Marinho é líder da oposição no Senado. Eu tinha dito anteriormente líder do governo é Jacques Wagner, líder da oposição é o senador Rogério Marinho. E ele falou a respeito de Alexandre de Moraes. Lá naquela minuta de tentativa de golpe ditada por Bolsonaro, Moraes seria uma das vítimas. Ele seria preso logo depois que as Forças Armadas supostamente tomassem o poder. Então, Rogério Marinho acaba criticando, porque ele é a vítima e ele também é o investigador, o que na Constituição não é permitido, segundo o argumento de Rogério Marinho. Quem concordou com ele foi um dos maiores aliados políticos de Bolsonaro, que é o senador Magno Malta. Vamos ouvir o que ele disse. Eu sei que toda essa narrativa é para chegar em Bolsonaro. Eles querem chegar em Bolsonaro. Esse é o alvo. Então as narrativas estão sendo montadas de maneira que até o ministro Alexandre de Moraes, que não está acima da lei, ele é investigado, ele investiga, ele é o ofendido, ele é o juiz, ele acusa. O alvo era ele ser morto e crucificado em praça pública, enforcado de qualquer maneira, colocado de qualquer maneira em praça pública. Ele está impedido, ele precisa se julgar impedido e sair desse processo. Bom, apesar desses argumentos apresentados pela oposição, fica difícil contestar essa situação de que existia, sim, uma tentativa de golpe de Estado, depois que essas falas foram expostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Repito, não é alguém da investigação, não é o investigador que está dizendo. Tudo isso que a gente viu na reportagem, que eu acabei de ler, foram os próprios investigados que disseram. E são situações muito graves. A gente vai seguir acompanhando porque essa história não acabou por aqui. Volto com vocês. Muito bem, Igor Damasceno, muito obrigado pelas informações. Obrigado, Igor. Parabéns pelo trabalho hoje, viu, Igor? Desde de manhã acompanhando você
no Manhã no Ar, o tempo todo ali buscando apurações, buscando essas informações com base em documentação, não é ilação, não é nada. É um trabalho de apuração jornalística que o Igor e toda a nossa equipe aqui fez ao longo do dia inteiro, então por isso faço questão de registrar isso aqui. Mas eu sei que não dá para descansar muito, que amanhã cedo tem mais também, né? Mais trabalho, com certeza. E olha, Dante, eu achei interessante algo que o presidente Lula falou, que disse que quem assume o mandato precisa governar. E eu acredito que depois desse trabalho investigativo, que já está em curso, já vinha em curso há muito tempo, mas agora ganhou um novo nome, Tempus Veritatis, é preciso que o governo passe a progredir e não a regredir. A gente tem visto o rombo de 230 milhões de reais que continuam em aberto no Brasil, que precisa ser resolvido. A gente tem N situações envolvendo o governo federal que precisam não estar debaixo de uma cortina de fumaça de uma investigação, mas que precisam andar. Afinal de contas, é a população que está pagando impostos mais caros, é a população que vai a um posto de combustível e acaba encontrando a gasolina a R$ 6,59, quando no dia anterior estava R$ 5,99. Quando 2 anos atrás estava 7 alguma coisa, né? Também. Sim, de fato. Mas a política de preços adotadas pela Petrobras agora, atualmente, não está resolvendo o problema. O que é que a gente precisa fazer para melhorar a saúde da população e, claro, fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida no Brasil e, acima de tudo, lutar contra a corrupção? Está sendo feito, mas precisa ser feito mais. Concordo com você em quase tudo, mas essa não é a questão do dia, né? Não é esse o fato novo que a gente está descobrindo aqui, revelando hoje com base nas apurações do Igor. A gente está com um conjunto probatório gigantesco ali, que todo o Brasil está se falando, e cada vez mais a gente descobre mais coisas. A maior prova de que não há cortina de fumaça é que você mesmo levantou todos esses números aí, e a gente fala várias vezes aqui de preço de gasolina, de questão envolvendo briga com o Congresso, briga com tudo, né? Felizmente a gente consegue mostrar um fato quando o governo está errado, quando a base aliada está errada, e também a gente consegue ter essa isenção de mostrar quando há esses fatos aqui devidamente levantados aqui por uma investigação da Procuradoria-Geral da República, conjunto probatório que ainda não tinha aparecido com tanta clareza aqui desde o começo dessas investigações. Então, é um começo, é uma fase, com base, inclusive, na delação de Mauro Cid, que era o ajudante de ordem ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, e certamente ainda vai render muita coisa. Tem muita coisa que foi apreendida hoje, muita coisa que foi alvo de busca e apreensão, não só de prisão, foi até pouca prisão e muita busca e apreensão. Então, certamente, a gente ainda vai ter muita coisa para acompanhar aqui ao longo dessa investigação toda. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.